a gente pode passar para o plano da validade. Então, se o negócio existe, a gente pode avaliar se ele é válido ou não. E aí tem os requisitos de validade. Se o negócio jurídico existe, então tem todos os requisitos de existência, é válido, tem todos os requisitos de validade, a gente pode, então, avaliar o plano da eficácia. Então, a gente vai analisar os diferentes requisitos da eficácia. Por isso que funciona como uma escada, você vai subindo, certo? Então, se um negócio tem eficácia, ele tem validade e tem existência, ok? Isso é importante porque nos ajuda a compreender os defeitos do negócio jurídico e as suas consequências. Esses defeitos podem ser compreendidos como imperfeições que podem surgir no negócio jurídico decorrentes de anomalias na formação da vontade e na sua declaração. Quando verificamos os defeitos do negócio jurídico, pode até haver a declaração de vontade humana, mas essa declaração não é manifestada de forma livre, consciente e espontânea. Logo, pode até ser que os requisitos de existência estejam reunidos, mas esbarramos no plano da validade. Então, o negócio pode até existir, mas ele não é válido, tá certo? É importante fixar também que os defeitos do negócio jurídico acarretam a anulabilidade, do negócio jurídico. Conforme o artigo 171, inciso 2 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Ou seja, o negócio jurídico eivado de um desses defeitos é anulável, gente, ele não é nulo. Certo? E vocês viram com o professor Rogério também a diferença, né? Que uma coisa é a anulabilidade, outra coisa é a nulidade. Tem efeitos diferentes, certo? Bom, vocês só vão começar a ver a prescrição e a decadência na próxima aula com o professor Rogério, é o ponto 17, prescrição e decadência. Mas eu já adianto para vocês, assim como vocês viram com o Arthur, que o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico é de 4 anos, tá bom? Quando há coação, a gente conta a partir do dia em que a coação cessa. Nas demais hipóteses, contamos a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico. Bom, existem 6 defeitos do negócio jurídico: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Esses defeitos se classificam em vícios do consentimento e vícios sociais. Os vícios do consentimento, nos vícios de consentimento, a vontade do agente não é expressa de maneira absolutamente livre e consciente, de tal modo que a vontade que ele declara não corresponde com a vontade real do agente, com o querer verdadeiro dele. São vícios do consentimento, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Que vocês viram os 3 primeiros, hoje só vão faltar os 2 últimos, estado de perigo e lesão. Nos vícios sociais, o problema é outro. Pode até ser que a vontade declarada corresponda perfeitamente com a vontade do agente, mas a vontade declarada se desvia da lei ou da boa-fé, infringindo o direito e prejudicando terceiros. Considera-se vício social a fraude contra credores, que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai começar a revisar o que vocês viram com o Arthur, os 3 primeiros vícios do consentimento. Para isso, eu trouxe uma situaçãozinha, 3 casinhos práticos, e aí eu queria que vocês tentassem participar, tá certo? Para a gente ver se a gente entendeu ou não, o principal, pelo menos. Então, vamos começar. Em uma brincadeira, o professor Rogério doa uma réplica de sua famosa caneta Montblanc para a turma no último dia de aula. A sortuda da vez é Ana Raquel. Como ela quer ir muito na PH e está sem dinheiro, decide vender a réplica para pagar o ingresso.
Supondo que todos os seus colegas de sala estavam presentes no sorteio e sabem que a caneta é uma réplica, Ana Raquel oferece a caneta por meros R$ 20 no grupo do WhatsApp. Acontece que Giadelante faltou à aula e acredita ser de verdade uma Mont Blanc. Por isso, fecha o negócio sem pensar duas vezes e nem mesmo questiona sobre Ana Raquel, sobre a procedência e a originalidade e a qualidade da caneta. Jadilande é fortemente contrário à fabricação de réplicas e nunca celebraria um negócio jurídico se soubesse que a caneta não é original. Nesse caso, vocês acham que tem vício, algum vício do negócio jurídico, algum defeito? Sim ou não? Só precisa responder sim ou não. Ou vocês acham que está tudo perfeito? Pronto. Então, existe sim. Alguém se arriscaria a dizer qual erro que a gente vê nesse exemplo? Perfeito. É um erro na qualidade, né? Porque acreditava que era uma Mont Blanc, sendo que era uma réplica, né? Então, exatamente. Giadelande pode alegar que o negócio jurídico é absolutamente nulo, gente? Sim ou não? Vocês acham? Acho que sim, porque se o anulável, porque senão ele não, se ele soubesse, ele não teria feito o negócio. Perfeito. Aí só tem esse adendo. Perfeito, Lucas. Perfeito, Daniel. Seria anulável. Não podia ser absolutamente nulo, porque a gente está no plano da validade já. Seria anulável, mas é perfeitamente esse raciocínio de Lucas, porque ele nunca celebraria se ele soubesse que era uma réplica. Então, ele se enganou e esse engano levou ele a celebrar um negócio jurídico que ele nunca celebraria. Ok, perfeito, gente. Obrigada pela participação. Vamos passar para o próximo caso. Ok. Então, aqui a gente tem Daniel é um mecânico experiente. Tem uma dívida de R$ 40 mil e o único bem que possui é um Sandero velho. Ele sabe que, apesar de estar em ótimo estado por fora, o motor do carro está completamente danificado e que o carro só funciona ainda por um milagre. O carro não vale nem 15 mil. Por sua vez, Áurea acabou de tirar sua CNH e decidiu comprar um carro, mas não entende nada sobre mecânica. Sabendo disso, Daniel se aproveita do desconhecimento de Áurea, omite os graves problemas do veículo e oferece o carro por 45 mil, assegurando, com base na sua experiência como mecânico, que o Sandero está em perfeito estado. A compra e venda se realiza em janeiro de 2015. A primeira pergunta é, nesse caso, tem algum defeito do negócio jurídico? Sim ou não? O que vocês acham? Pronto, só o Daniel sai. Pronto, exatamente. Obrigada, Daniel. Obrigada, Natália. Alguém se arriscaria a dizer qual deles que existe? Se é erro, dolo, coação. Perfeito. Então, seria dolo mesmo. Exatamente. Porque Daniel, ele enganou Áurea. Áurea não está só enganada, ela foi enganada por Daniel. E Áurea pode pleitear a anulabilidade do negócio jurídico em 2022, lembrando que a compra e venda do carro foi em 2015. Em 2022, a Áurea pode pleitear essa anulabilidade, sim ou não? Daniel, por que não? Porque não foi sobre coação. E só é 4 anos o prazo de prescritibilidade. Perfeito, mas foi dolo. Foi dolo, então conta a parte da realização do negócio jurídico. Mas é isso, é 4 anos, então ela não poderia mais pleitear, porque já passou mais de 4 anos, né? De 2015 para 2022. Mas perfeito, é esse o raciocínio. Daniel vai ser monitor mesmo de direito civil, pelo que eu estou vendo. Eu soube que tinha alguém querendo roubar a vaga. Ele tomou seu lugar, ele disse ao professor, tomou o lugar Foi o outro Daniel.
Roubem a vaga de Luiz Arthur, gente, que ele recebe a bolsa. É os dois Daniel, são dois perigosos, é os dois Daniel. Mas perfeito, gente. Esse é o raciocínio. Eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês essa história de decadência na próxima aula com o professor Rogério, que vocês vão ver prescrição e decadência. É muito importante. Mas, enfim, vamos passar para o último exemplo de revisão. E aí a gente entra no conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá. Milena consegue obter um exemplar do livro de Maria Helena Diniz, atualizado, última edição, e assinado pela própria autora. Desesperada na véspera da segunda avaliação do professor Rogério, Júlia ameaça sequestrar o namorado de Milena se ela não doar o livro. Acontece que Milena está solteira desde que nasceu. Ela nunca teve um namorado, o namorado dela não existe. Mesmo assim, Milena se compadece, né, do desespero pré-prova de Júlia e decide doar o livro para a colega mesmo assim. Milena pode alegar anulabilidade em razão de coação. O que vocês acham? Essa daqui é um pouquinho mais difícil. Daniel, por que não? Perfeito. Esse é perfeitamente o raciocínio, porque a coação é justamente uma ameaça ou pressão injusta exercida sobre o indivíduo, né, para forçá-lo contra a sua vontade a praticar o ato. Se o temor de dano é impossível, não é atual e iminente, né? Então, realmente, não se caracteriza a coação. E, no caso, Milena, ela entregou o livro mesmo sabendo que não tinha perigo nenhum, né? Ela se compadeceu e entregou. Então, não dá para ela depois querer entrar em juízo e alegar anulabilidade. Perfeito. E, gente, um adendo que eu queria fazer é que, nesses casos de defeito do negócio jurídico, precisa comprovar tudo isso, sabe? Então, é bem difícil, assim, fazer essa comprovação. Tanto é que, quando eu estava procurando exemplos para vocês, de jurisprudência, tudo era tipo dolo, não comprovado, coação, falta de comprovação, era tudo assim, sabe? Mas, enfim, vamos entrar no conteúdo da aula de hoje agora, tá bom? O primeiro instituto que será objeto do nosso estudo é o estado de perigo. Para melhor compreender o estado de perigo, eu vou começar com uma situação que a gente viveu aqui no Brasil, né? Então, em 2021, a gente assistiu ao colapso do sistema de saúde em Manaus, em razão da falta de oxigênio para atender os pacientes internados com o Covid-19. Como a gente sabe, muitas pessoas morreram sem oxigênio, né? E nesse período, os familiares das vítimas era muito assim, comum eles correrem atrás de tanques, de kits, né? Para tentar salvar a vida dos entes queridos internados pela doença. Acontece que, premidos pela essa necessidade de salvar um familiar, essas pessoas pagavam um valor exorbitante pelos kits de oxigênio. Então, nessa reportagem, por exemplo, estavam dizendo que um kit de 5 litros, que custaria R$ 1.500, estava sendo vendido por mais de 6 mil. Então, realmente era um custo assim, exorbitante para as famílias, e parece que durava, tipo, 1 hora só. Imagina para manter, né, essas pessoas, o custo que não era. Mas, assim, eu deixo a pergunta, se vocês estivessem no lugar dessas pessoas, quanto que vocês não pagariam no kit desse, sabe? Eu, por exemplo, se fosse minha mãe, minha irmã, nossa, se fosse 20 mil, 30 mil, eu me endividava, mas pagava, sabe? Mas essa situação ilustra o que seria o estado de perigo, que é um vício do consentimento. Exatamente. O estado de perigo seria um vício de consentimento que se configura quando a pessoa se encontra em uma situação de extrema necessidade que conduz essa pessoa a celebrar um negócio jurídico em que assume uma obrigação desproporcional e excessiva. Isto é, a pessoa é levada a efetivar um negócio jurídico em condições extremamente desfavoráveis para evitar um dano maior. Então, nesse caso, por exemplo, paga um valor exorbitante por um kit que não condiz com esse valor, mas ou é isso ou o familiar morre, tá certo?
O estado de perigo é regido pelo artigo 156 do Código Civil, que estabelece o seguinte: configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. No parágrafo único desse artigo, adiciona-se o seguinte: tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Então, a princípio, o perigo de dano tem que ser pessoal e atingir a própria pessoa ou alguém de sua família. Mas pode ser que o juiz entenda, de acordo com as circunstâncias, que atinge também uma pessoa não pertencente à família, a depender do grau de afeição, tá certo? A gente extrai, a partir desses dispositivos, os seguintes elementos do estado de perigo. Primeiro, deve haver situação de necessidade. O agente deve estar premido da necessidade de salvar de grave dano a si mesmo, a pessoa de sua família ou a pessoa não pertencente à sua família, a depender do que decidir o juiz, segundo as circunstâncias. Vale ressaltar que o fato danoso pode se originar de um acontecimento natural, de uma ação humana voluntária ou involuntária, e pode, inclusive, ter sido provocado pela própria pessoa exposta ao perigo. Então, por exemplo, se eu começo um incêndio, aí eu fico presa ali, e aí eu encontro um helicóptero, e o helicóptero, para salvar, a gente negocia, e eu tenho que pagar, dar tudo que eu tenho para poder ser salva. Isso aí, mesmo que eu tenha começado o incêndio, seria um estado de perigo, tá certo? Que poderia tornar esse negócio jurídico anulável. Enfim, o segundo elemento que deve estar presente é a iminência de dano atual e grave. O perigo de dano deve ser atual, iminente e capaz de transmitir receio de que, se não for interceptado ou afastado, as consequências temidas advirão. A gravidade desse perigo vai ser avaliada pelo juiz em cada caso. Vai depender de uma avaliação em concreto do dano e das circunstâncias incendiadoras do vício da vontade, tá certo? Então, por exemplo, se a gente está em alto mar, se tem um nadador profissional que nada em águas do mar, assim, que está um tanto longe da orla, mas assim, nada demais. Aí ele diz que por isso ele foi premido de necessidade, fez um negócio jurídico, enfim. Talvez isso não fosse tão grave quanto, por exemplo, se fosse uma criança nessa situação, né? E a mãe oferecesse qualquer coisa para salvar a criança. A gente vê que o nível de gravidade aí é diferente, né? E é o juiz que vai avaliar, assim, cada caso. Também deve existir, para haver o estado de perigo, o nexo de causalidade entre a declaração de vontade e o perigo de grave dano é iminente, né? Atual e iminente. A vontade deve se apresentar distorcida em consequência do perigo de dano, tá certo? Então, se for por outro motivo que não o perigo de dano, então não dá para alegar estado de perigo. O quarto elemento é a incidência da ameaça do dano sobre a pessoa do próprio declarante ou de sua família. O objeto do perigo deve ser a pessoa do declarante, sua família, que deve ser interpretado de forma ampla, ou ainda a pessoa não pertencente à família, cabendo ao juiz decidir nesse caso, segundo as circunstâncias do caso. O que importa, eu destaco, é o grau de afeição existente, que deve ser capaz de desvirtuar a vontade do declarante e forçar ele a praticar o negócio em condições extremamente excessivas. O quinto elemento que deve estar presente é o conhecimento do perigo pela outra parte. A outra parte conhece o perigo que ameaça o declarante e se aproveita da situação de necessidade para obter essa vantagem. O negócio é anulável em vista de evitar um enriquecimento sem causa do beneficiário, né?
Caso a outra parte não tenha conhecimento desse perigo, deve-se assumir que ele agiu em boa-fé e não se anula o negócio jurídico. Nesse caso, tenta-se conservar com a redução do benefício. E o último elemento seria a assunção de obrigação excessivamente onerosa. Então, a obrigação é excessivamente onerosa, considerando ela em sua relação com o serviço prestado. O requisito objetivo de onerosidade excessiva tem que ser analisado pelo juiz em cada caso, à vista da situação financeira da vítima, a época de vinculação, etc. Então, eu vou fazer um paralelo com a situação dessa foto de Professora, oxigênio. me dê licença que a mulher está chamando, quando a mulher chama, o cara tem que ir, não o negócio complica. Isso é verdade, Adelaide. Enfim, vamos fazer uma ligação, né, com esse exemplo que eu coloquei. Então, no caso de Manaus, dessa falta de oxigênio, a gente vê claramente uma situação de necessidade. Existe iminência de um dano atual e grave, que é a morte do familiar, né? Existe um nexo de causalidade entre a declaração e o perigo, então a pessoa paga por esse kit um valor excessivo para salvar o familiar, então tem esse nexo. A incidência da ameaça do dano incide sobre uma pessoa da família do declarante. A pessoa que vende sabe do perigo, né? Porque ali estava claro, né? E tem a assunção também da obrigação excessivamente onerosa, né? Que seria o valor exorbitante que se pagava pelos kits. Então, eu acho que serve para ilustrar um pouco o que seria esse estado de perigo. Quanto aos seus efeitos, o estado de perigo pode acarretar ou a anulabilidade do negócio jurídico, caso estejam presentes todos esses elementos e se configure o estado de perigo, o negócio jurídico é anulável, assim como quando a gente vê outros defeitos do negócio jurídico. Mas também pode haver a conservação do negócio jurídico com a redução dos excessos contidos na obrigação assumida. Então, caso não estejam configurados todos os elementos, sobretudo no que se refere à má-fé do beneficiário, a solução é a conservação do negócio jurídico com a redução do excesso contido na obrigação assumida, equilibrando a posição das partes, tá certo? E, além disso, mesmo quando está configurado o estado de perigo, mesmo com a má-fé, a gente tem que destacar o enunciado 148 da terceira jornada de direito civil, que estabelece que o artigo 157, parágrafo 2º, que se refere, na verdade, à lesão, se aplica por analogia ao estado de perigo. E esse artigo dispõe que não se decretará anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Nessa hipótese, também é possível conservar um negócio jurídico, ainda que ele esteja eivado pelo estado de necessidade, tá certo? O estado de perigo, desculpa. Deu para entender, assim, o que seria o estado de perigo, gente? Tá tudo ok? Alguma dúvida? Deu sim? Certo. Certo, gente. Então, eu vou passar para o próximo. O próximo instituto que a gente vai ver é a lesão, tá certo? A lesão é bem próxima do estado de perigo, então é importante a gente ter muita atenção para entender essa distinção também. Bom, a gente já viu o erro, o dolo, a coação e o estado de perigo. Agora, a gente vai tratar do último vício do consentimento, tá certo? Que é a lesão. A lesão, quando na celebração do negócio jurídico existe uma desproporção significativa entre as prestações recíprocas, com excessiva onerosidade para uma parte e vantagem excessiva para a outra. E essa desproporção é determinada por uma premente necessidade ou pela inexperiência do lesado. Então, na celebração do contrato, a gente vai ter, nesse caso, negócios jurídicos que tem prestação e contraprestação, certo? Sendo que
digamos, a prestação é muito mais onerosa do que a contraprestação. Então, uma pessoa sai em muita vantagem e a outra pessoa sai em muita desvantagem. E a pessoa que está sendo lesada, é lesada, entra nesse negócio, celebra esse negócio, em razão de premente necessidade ou por inexperiência, tá certo? Então, para ilustrar essa situação, eu trouxe aqui um exemplo que seria a Thalita, e ela está numa situação, ela tem uma empresa de chocolate, e essa empresa de chocolate está, assim, numa situação de calamidade, assim, insolvência, ela está dando calote atrás de calote, e para evitar a falência, ela vende um imóvel, ela tem que vender um imóvel. Ou é isso, ou a empresa dela falha. E como ela não tem dinheiro nenhum, ela precisa, assim, vender esse imóvel para ontem. Então, ela está desesperada. Então, ela oferece o imóvel a preço de banana, por preço muito inferior ao do mercado, justamente para evitar essa falência, que ela está ali na necessidade mesmo. Nesse caso, a gente vê justamente o quê? Um contrato, um negócio jurídico, uma compra e venda, né, do imóvel, em que a prestação, que seria a casa, né, dar a casa, a pessoa que comprou a casa sai numa vantagem muito maior do que a Thalita, que vendeu a casa, que a contraprestação, que é o valor que pagaram para ela, é muito inferior, completamente desproporcional. Então, vamos imaginar, o imóvel era uma casa na praia que vale 1 milhão, aí ela vende por 200 mil, porque ela precisa desses 200 mil para ontem. Então, a gente vê que ela estava numa situação de premente necessidade. E, por isso, ela entra nesse negócio jurídico que é extremamente desfavorável para ela. A lesão é disciplinada pelo artigo 157 do Código Civil e dispõe que ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Dito isso, podemos dizer que a lesão se caracteriza pelos seguintes elementos. Temos um elemento objetivo. O elemento objetivo seria a desproporção entre as prestações recíprocas. E cabe ao juiz, diante do caso concreto, averiguar essa desproporção. Ele vai examinar a existência de um acentuável desnível entre as prestações devidas pelos contratantes, tá certo? Vai ser o juiz que vai analisar isso no caso concreto. E essa desproporção, ela vai ser apreciada segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. O juiz deve averiguar caso a caso a ocorrência ou não dessa desproporção ao momento da celebração do contrato, ok? Não vai ser no momento da execução, vai ser na celebração. Então, a vantagem abusiva é verificável apenas em cada situação concreta, não se aplicando uma prefixação. Então, por exemplo, no Código Civil não se estabelece, por exemplo, vai ser lesão se tiver uma vantagem de 20% a mais do que deveria ter. Não tem essa prefixação, tá certo, gente? O juiz, ele tem que verificar isso no caso concreto. Ele que vai analisar se é desproporcional ou não. Não tem uma prefixação. 20% aí constitui lesão. Não tem isso, tá certo? E temos também o elemento subjetivo. Então, o elemento objetivo é a desproporção, o elemento subjetivo é a inexperiência ou a necessidade do lesado. É justamente por causa dessa inexperiência ou dessa necessidade que surge a disparidade entre as partes. E dessa falta de paridade é que decorre a lesão. A necessidade de que fala a lei não é a necessidade, por exemplo, essa pessoa é muito necessitada, é um pobre coitado e tal. Não, seria a necessidade contratual. Deve estar relacionada à impossibilidade de evitar o contrato. Então, pode ser que a pessoa não seja miserável, mas ela precisa realizar aquele contrato para conseguir sair da necessidade.
Então, no caso de Thalita, por exemplo, pode até ser que ela tenha algum bem, assim, viva até ok, mas ela precisa de 200 mil reais para poder não entrar em falência. Então, não é uma miserável, uma pessoa que está na completa miséria, mas ela não tem esse dinheiro e ela precisa desse dinheiro. Então, ela não tem como evitar o contrato. Então, não seria assim relacionado a uma necessidade assim econômica do indivíduo que não tem dinheiro nem para comer, tá certo? Daniel, pode falar. Rapaz, pela leitura que eu fiz de MHD, ela traz um exemplo parecido com esse, Daniel, que seria assim, uma pessoa foi despejado, então ele está procurando uma casa assim desesperadamente, e aí o locatário, né, mesmo não sabendo que ele foi despejado e que ele está nessa situação de necessidade, mas ele cobra um preço muito superior ao preço de mercado do aluguel. E aí, justamente, a Maria Helena Diniz estava defendendo que isso constitui sim lesão. Constitui sim lesão. Então, acho que se aplicaria também essa sua ideia, né? Que tipo, tem alguém que está desesperado para conseguir uma casa, mas para comprar o preço, a pessoa cobra um preço assim muito elevado, e mesmo assim a pessoa compra porque ela precisa de uma casa, né? Então, acho que estaria constituído sim a lesão nesse caso aí. Tá certo? Então, temos também a inexperiência, gente, mas essa inexperiência não quer dizer que a pessoa não tem cultura, não tem instrução, tipo, não precisa que a pessoa seja, tipo, analfabeta para ser inexperiente, sabe? Essa inexperiência tem relação com o contrato, então, consiste numa falta de conhecimentos técnicos ou habilidades relativas à natureza da transação. Então, não pode ser que você, tipo, por exemplo, a pessoa faz letras, mas aí vai fazer um contrato que existe e essa pessoa tem dificuldade com matemática, por exemplo. Eu estou em letras justamente para evitar a matemática. Eu sou essa pessoa, gente. Que eu primeiro entrei em letras porque justamente eu não queria saber de matemática na minha vida. Mas, enfim, digamos que eu, então, vou entrar num contrato com uma pessoa que super entende de matemática e essa pessoa me cobra, por exemplo, digamos, um valor muito grande, sendo que eu não consigo fazer as contas, e eu acabo entrando nesse contrato sem perceber o tamanho da burrada. Tá entendendo? Mesmo que essa outra pessoa não saiba que eu não sei nada de matemática, sabe? É o preço que ele cobra. Ele tem essa prática de ter a vantagem abusiva, excessiva, de todo jeito. Mas aí as pessoas escolhem ou não entrar nessa burrada, né? E aí eu, como não entendo de matemática, acabo entrando. Então, isso constituiria essa inexperiência, certo? Seria conhecimentos técnicos e habilidades relativas ao contrato, à transação que está sendo realizada ali, tá certo? Eu também destaco que a gente tem que fazer uma distinção entre a lesão especial e a lesão usurária. Desculpa. A lesão especial seria justamente essa que o Código Civil adota, tá certo? Que ela exige a manifesta desproporção entre as prestações recíprocas e a necessidade ou a inexperiência pela parte lesada. Então, seria justamente o elemento objetivo e o elemento subjetivo que a gente viu aqui. A lesão usurária é aquela em que a lei exige, além desse elemento objetivo e subjetivo, o dolo de aproveitamento. Esse dolo de aproveitamento é o intuito da parte que se beneficia de se aproveitar da necessidade ou da falta de experiência do declarante na celebração do negócio jurídico, manifestamente vantajoso para ela e oneroso para o lesado. Então, nesse caso, essa contraparte teria que saber que o lesado está nessa situação de premente necessidade ou de inexperiência e se aproveitar dessa situação. Sendo que não é essa
a lesão que o Código Civil adota, tá bom? O Código Civil adota a lesão especial. Não busca punir a atitude maliciosa do beneficiado, mas proteger o interesse do lesado. A intenção ou a vontade de lesar do beneficiado não são consideradas. Nesse sentido, temos o enunciado 150 da terceira jornada de direito civil, que é claro, a lesão de que trata o artigo 157 do Código Civil não exige dolo de aproveitamento. A lesão civil, ela se difere, portanto, da lesão penal, porque a lesão penal se encaixa na lesão usurária. Isso porque, na Lei 1521 de 1951, essa lei determina que constitui crime contra a economia popular obter, estimular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. E nesse caso, gente, tem pena de detenção, de 6 a 2 anos, tem multa, enfim. É realmente no âmbito penal, tá bom? A gente não está no âmbito civil. No caso da lesão penal, existe a prefixação da vantagem considerada abusiva, gente. Deve exceder o quinto do valor corrente ou justo da prestação. E eu lembro aqui que na lesão civil, como eu já mencionei, não existe essa prefixação. Quem analisa é o juiz, tá certo? Se tem a desproporção ou não, isso é matéria que o juiz vai ter que verificar. Além disso, na lesão penal, se exige a intenção da contraparte de abusar da premente necessidade, inexperiência e leviandade do lesado. Deve-se comprovar o dolo de aproveitamento, que na lesão civil, que é a lesão especial, não é preciso comprovar o dolo de aproveitamento. Basta o elemento subjetivo, que é a inexperiência e a necessidade do lesado, e o objetivo, que é a desproporção entre as prestações recíprocas. Daniel? A Cássia, a gente vê que no direito civil dá mais discricionariedade para o juiz, né? Mas não sei se você sabe disso, mas aí seria a minha pergunta. Se o juiz ele toma por base esse 1/5 do direito penal para tomar suas decisões, ou é muito relativo? Eu acho que é muito relativo, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, se a gente tem o Elon Musk, para considerar, por exemplo, que ele está num estado de necessidade patrimonial, vai ser diferente de pegar, sei lá, quem é um personagem assim pobre? Não sei, mas, gente, imagine aí uma pessoa super pobre, assim, não tem um tostão. O Vasco. Oh, Deus. Mas, assim, pega uma pessoa, assim, super pobre, a pessoa mais pobre que você imaginar, tipo o juiz, se colocando, assim, diante do Elon Musk e de uma pessoa que está numa situação, assim, complicada, vai depender, entendeu? Então, ele tem que analisar tudo, assim, a situação, o contexto da pessoa, enfim, eu acho que varia muito. Justamente, pelo que eu tinha lido, inicialmente se aplicava essa prefixação, sabe? Mas aí ficava muito difícil, sabe? Porque tinha gente que estava numa situação de lesão assim, que acabava sofrendo essa situação, mas não chegava a ser esse valor prefixado, entendeu? Aí não dava para alegar lesão quando claramente era, sabe? Justamente porque tinha essa prefixação. Então, tirando essa prefixação e dando essa maior liberdade para o juiz, aí facilita mais, né? E no direito penal a gente vê, eu acho que vocês viram isso com o Gustavo, né? Que busca-se limitar o poder punitivo do Estado, né? Então faz sentido ter esse valor, né? Porque imagina se o juiz pudesse delimitar, assim, sabe? O quanto que é ou não. Não estaria tão limitada assim, né? A ação do Estado. Mas, enfim, faz um sentido ser assim, né?
Mas é justamente isso, Daniel. Pronto. Então, a gente chegou num ponto muito importante agora, gente. A gente não deve confundir o estado de perigo com a lesão, tá bom? No resumo que eu vou enviar para vocês, na parte de lesão, vocês vão ver que eu fiz a distinção, assim, dos diferentes institutos. Então, tem lesão diferente de erro, lesão diferente de coação e tal, aí vocês veem direitinho lá. Mas eu achei muito pertinente trazer para vocês as principais distinções entre o estado de perigo e a lesão. Então, a principal distinção seria que, no estado de perigo, o dano, o risco de dano, o perigo, é pessoal. Pode ser físico ou moral. Enquanto na lesão, é patrimonial, entendeu? Então, se a gente pegar, por exemplo, fica bem claro, eu acho, com os exemplos. No caso de Manaus, as pessoas ali estavam tentando salvar a vida dos familiares, né? Enquanto Thalita estava ali numa situação que é mais quanto ao patrimônio dela, né? Ela estava tentando salvar a empresa da falência. Ninguém estava com risco físico ou moral, entendeu? Não era um risco pessoal, tá certo? Então, a gente tem essa primeira distinção. Além disso, a lesão independe do conhecimento da situação de necessidade ou inexperiência do lesado, pela contraparte. Enquanto no estado de perigo, como a gente viu, um dos elementos é justamente o conhecimento do perigo pela contraparte, tá certo? Um dos elementos que caracteriza o estado de perigo é esse. Eu também destaco que, na lesão, a gente observa uma desproporcionalidade entre as prestações relativas. Então, tem duas prestações, uma é excessivamente vantajosa e a outra excessivamente onerosa, dentro do negócio jurídico. No estado de perigo, há excessiva onerosidade. Não precisa ser entre as prestações recíprocas. Porque pode ser, por exemplo, uma doação, sabe? Tipo, para salvar minha vida, no caso do incêndio, eu dou todo o meu patrimônio para o meu salvador. Não tem uma prestação, não tem uma prestação e uma contraprestação. É unilateral, a doação. Então, ele não tem que me dar nada para receber a doação, tá certo? Mas isso daí tá muito claro no resumo, gente. Se eu ficar alguma dúvida, tipo, eu não entendi muito como é que a lesão se distingue do erro, por exemplo. Tá muito confuso para mim. Vão lá no material que tá bem direitinho, tá bom? E eu vou disponibilizar no final da aula, tá bom? Quanto aos efeitos, o que ocorre se tiver lesão no negócio jurídico? A lesão pode acarretar a anulabilidade do negócio jurídico. Então, como é um vício do consentimento, é um defeito do negócio jurídico, então pode tornar o negócio jurídico anulável. Mas também pode acarretar a conservação do negócio jurídico. Então, com a redução da desproporção, tá certo? Então, é justamente o artigo 157, parágrafo 2º, que eu já mencionei para vocês no estado de perigo, que ele é aplicado por analogia ao estado de perigo, mas ele trata da lesão inicialmente. E ele diz que não se decretará anulação do negócio jurídico se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com uma redução do proveito. Então, se corrigir a desproporção, pode conservar esse negócio, tá certo? Perfeito. Obrigada, Daniel. E isso, como eu disse, se aplica por analogia ao estado de perigo também, tá bom, gente? Então, só se decretará a anulação do negócio jurídico justamente se não for oferecido o suplemento suficiente ou se a parte favorecida não concordar com a redução do proveito. Com isso, a gente chega ao nosso último tópico de hoje, o último tema, que é a fraude contra credores. A fraude contra credores não é um vício do consentimento, é um vício social. Isso porque a vontade manifestada pelo agente corresponde com o verdadeiro querer dele. Ele quer praticar o ato e ele pratica o ato. A vontade manifestada corresponde ao seu querer. Mas essa vontade manifestada é exteriorizada
contrário, em contradição, em contraposição com a lei ou com a boa-fé. Então, infringe o direito e prejudica terceiros. É exteriorizado justamente com essa intenção de prejudicar terceiros. Mas que terceiros? Os credores da pessoa que praticou o ato, que praticou esse negócio. Para entender a fraude de credores, é fundamental ter em mente que o patrimônio do devedor constitui a garantia geral dos credores. Conforme o princípio da responsabilidade patrimonial, que está no artigo 957 do Código Civil, o patrimônio do devedor responde por suas obrigações. Mas o que isso quer dizer? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma dívida de R$1 milhão com Clara. Clara é a credora e eu sou a devedora, tá certo? Dessa dívida de R$1 milhão. E eu não tenho nenhum dinheiro. Eu sou muito pobre, não tenho nenhum dinheiro. Enquanto a minha credora, ela pode entrar na justiça para executar o meu patrimônio. Mesmo que eu não tenha nenhum dinheiro, assim, nenhum dinheiro, assim, vivo, assim, ou disponível na minha conta para poder pagar essa dívida, pode ser que eu tenha uma mansão no valor de R$1 milhão. Então, o que vai acontecer? Vai ser executado o meu patrimônio, a minha mansão, para cumprir a obrigação que eu tenho com Clara, que é a dívida de R$1 milhão, tá certo? Então, eu não posso só ficar sem pagar, e aí Clara fica sem receber e fica por isso. Não é assim que acontece. A valer do nosso patrimônio é composto por ativo, que são nossos bens e direitos, e pelo passivo, nossas obrigações e deveres. Se o ativo supera o passivo, somos solventes. Se o passivo supera o ativo, somos insolventes. Então, se eu tiver mais bens do que dívidas, ótimo, estou solvente. Se eu tenho mais dívidas do que bens, por exemplo, eu estou na insolvência. Então, não é tão ótimo assim, né? E a fraude contra credores, ela consiste em todo ato suscetível de diminuir ou onerar o patrimônio do devedor, reduzindo ou eliminando a garantia que esse patrimônio representa para o pagamento das dívidas, das obrigações. E justamente esse ato é praticado pelo devedor que ou está insolvente, ou seja, o passivo dele já supera o ativo, ou que, por razão desse ato, se torna insolvente, tá certo? Então, ou o passivo dele já supera o ativo no momento que ele faz esse negócio, ou, por causa do negócio, o passivo dele começa a superar o ativo. Então, vamos voltar para o exemplo, tá bom? Então, eu tenho uma mansão de R$1 milhão e uma obrigação com Clara de R$1 milhão. Então, eu tenho R$1 milhão em passivo e R$1 milhão em ativo, que é a minha casa. Ok. Como eu não tenho dinheiro para pagar assim vivo, o que eu devo a Clara, e sei que ela vai entrar na justiça para executar meu patrimônio e para fazer cumprir essa obrigação, eu decido doar minha mansão para minha mãe. Então, eu passo a mansão para o nome da minha mãe, aí depois, quando Clara parar de me encher o saco, eu vou lá e passo de volta para o meu nome. E aí, com isso, eu me torno insolvente, porque a minha mansão era o meu único patrimônio, era o meu único bem. Então, agora eu só tenho o passivo, eu só tenho dívidas, eu não tenho bens. Então, eu estou com... Meu patrimônio é igual a R$1 milhão em passivo. Fazendo isso, eu pratico, na verdade, fraude contra credores, porque eu diminuo meu patrimônio, então eu me livro do meu bem, do meu único bem, doando ele para minha mãe, e eu reduzo assim, me reduzo assim à insolvência. E com isso, Clara não tem mais garantia de pagamento para a sua dívida, porque a garantia era justamente o meu ativo, que era a minha mansão. E eu doei essa mansão para não ter mais dinheiro. E eu faço isso, gente, com a intenção de não pagar a Clara.
eu sei que isso vai prejudicar ela e eu faço isso com essa intenção. Isso daí é um exemplo de fraude contra credores, tá certo? A fraude contra credores tem 2 elementos, tá certo? Que compõem a fraude contra credores. Tem o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo é o eventus damni. Meu latim é horrível, gente, me perdoe. Que é justamente todo ato prejudicial ao credor, quer por tornar o devedor insolvente, quer por ter sido realizado já em estado de insolvência. O elemento subjetivo é a consciência do devedor de que seu ato prejudicará o credor. É justamente essa intenção de lesionar o credor. Existem diferentes hipóteses legais de fraude contra credores. Existem 4, na verdade, tá bom? Que são os atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, a transmissão onerosa de bens, o pagamento antecipado de dívidas e a concessão fraudulenta de garantias. Vamos começar pelos atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas. Tem sim, Luane, vai depender, tá certo? E é justamente por isso que eu vou entrar em cada um desses casos, cada uma dessas hipóteses, que, por exemplo, nesse caso que eu falei, que eu, caloteira, quero dar o calote em Clara. E aí eu dou para minha mãe a minha mansão. Isso daí consiste num ato de transmissão gratuita de bens, correto? Nesse caso, a lei já presume que eu tenho a intenção de prejudicar a Clara, tá certo? Então, Clara não precisa comprovar a minha intenção. Ela só precisa comprovar o elemento objetivo. Então, que ocorreu um ato prejudicial ao credor, que eu doei a casa e me reduzi à insolvência. É só isso que ela precisa comprovar, nesse caso. Entendeu? Ela não precisa comprovar o elemento subjetivo. Porque isso aí é ótimo para ela, né? Porque é o mais difícil, você provar a intenção da pessoa, né? Então, fica muito mais fácil. Deu para entender, Luana? Essa é a parte certa. Então, justamente, vamos entrar nos atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas. Gente, os atos de transmissão gratuita de bens é mais fácil de entender, né? Seria tipo a doação. Você dá algo sem receber nada em troca. E a remissão de dívidas, vocês vão entender melhor no período que vem, em Direito Civil 2, que é justamente, por exemplo, no caso, Clara é minha credora, certo? Eu tenho uma dívida de R$1 milhão com Clara. Clara pode decidir que ela não quer mais receber, ela simplesmente perdoa a minha dívida. Isso daí seria uma remissão de dívida. Vocês entenderam a remissão de dívida? É tipo, só perdoar a dívida, sabe? Fica mais simples, assim, é um nome chique para dizer isso. Mas, enfim. No caso de ato de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, como eu disse, não é preciso que o credor comprove conluio fraudulento das partes nesse ato para invalidar o negócio jurídico, pois a lei presume a existência do propósito fraudulento. Então, tem parte do pressuposto de que foi fraude, de que há intenção de fraudar. Fica evidente que o legislador privilegiou proteger o direito do credor frente ao direito do beneficiário do ato de transmissão gratuita ou da remissão de dívida. Eu trago aqui outro exemplo. Esse exemplo é um exemplo da jurisprudência que eu acho que era em Carlos Roberto, eu acho, no livro de Carlos Roberto. Mas é assim, ó, o seguinte, para ficar bem claro o que é fraude contra credores. A gente tem um fazendeiro, certo? E esse fazendeiro tinha uma dívida rural de R$4 milhões. E esse fazendeiro decide, assim, da bondade do coração dele, porque ele é uma pessoa, assim, muito, como eu posso dizer, uma pessoa com um coração muito bom, muito generosa. Pronto, obrigada, Daniela, essa é a palavra. Com muita generosidade, ele decide doar o patrimônio dele para os filhos dele. Da bondade do coração dele, com usufruto para ele, claro, né? Mas decide passar tudo para o nome dos filhos.
E chegou esse caso no Tribunal Regional Federal, que decidiu que havia, sim, fraude contra credores nesse caso, porque tinha a transmissão gratuita de bens realizado por um devedor insolvente, que esse fazendeiro tinha a dívida de 4 milhões de reais, e aí ele praticou o ato de doar. Então, ele estava insolvente e praticou o ato. E nessa situação, ele se desfez do seu patrimônio, suprimindo completamente a garantia que esse patrimônio tinha para o cumprimento da obrigação que ele tinha de pagar a dívida de 4 milhões de reais. Então, assim, gente, a gente vê aí, a gente vê que não foi preciso, que em nenhum momento eles falam da intenção, assim. Eles falam justamente que houve a transmissão gratuita que prejudicou a garantia do credor. Oi, Daniel, pode falar. Cássia, eu tô com uma hipótese aqui na minha mente. Aí eu vou falar, aí tu me diz se encaixa mais ou menos ou não. Certo. Beleza? Quando a gente está estudando a desconsideração da pessoa jurídica, lendo ali em Pablo Stoso, ele fala que tem a possibilidade de acontecer ao contrário. Aí a hipótese que ele falou foi do casamento, alguém que está se separando, coloca os seus bens tudo no nome da empresa e assim poderia haver uma desconsideração ao contrário. Aí, o que é que veio na minha mente agora? Aí, no caso da separação do casamento, e, por exemplo, o homem colocou alguns bens dele no nome da empresa, a mulher seria considerada uma credora dele, e seria uma fraude contra credores, esse caso? Não sei se tu entendeu. Eu vou dar uma olhadinha nisso daí para dar uma resposta assim, com certeza, tá certo? Eu vou pesquisar. Mas eu acho que sim. E justamente eu acho que seria assim. Entraria a desconsideração em jogo para poder, como se fosse reverter, né, essa transmissão. E aí eu acho que talvez nem precisasse de alegar a fraude contra credores, porque aí voltaria, né, por causa da desconsideração. Porque aí desconsideraria esse ato, né? Mas eu vou pesquisar e aí eu passo para você a resposta. Eu mando lá no grupo uma resposta assim, de verdade, com certeza, Sim, tá certo? valeu, desculpa aí a porque viagem. aqui é só voz da minha cabeça dizendo isso, tá bom? Mas pode ser que eu esteja certo. Eu acho que vai ser algo nesse sentido. Porque não é desconsideração da personalidade inversa, aí de todo jeito vai desconsiderar, né? Que teve isso, e aí de todo jeito vai ficar no patrimônio da pessoa que tentou jogar para a empresa. Mas, enfim, eu mando a resposta para vocês, tá bom, gente? Bem embasada. Então, essa foi a primeira hipótese. A segunda hipótese é nos atos de transmissão onerosa de bens. Nesse caso, seria tipo, eu não faço uma doação, eu faço uma venda. Então, eu vendo para um terceiro o meu imóvel, por exemplo. Eu vendo para minha mãe meu imóvel, em vez de doar. Quando há a transmissão onerosa de bens, o devedor recebe do adquirente, então, no caso, a minha mãe, que comprou a casa, uma contraprestação pela transmissão do bem. Então, eu recebo um dinheiro. Eu entrego a casa e eu recebo o dinheiro. Nesse caso, o legislador privilegiou proteger os interesses do adquirente de boa-fé frente aos interesses dos credores. Então, por exemplo, vamos imaginar que minha mãe não sabia dessa minha situação, né? Que eu era caloteira. E que eu estava